51 vai dizer o seguinte aqui pra gente, tá? A guerra da Palestina. A análise do resultado do processo em questão revela que o governo inglês foi incapaz de garantir seu objetivo do quê? Escrito durante a Primeira Guerra Mundial, o seguinte trecho faz parte da carta enviada pelo secretário exterior britânico Sir Arthur James Balfour ao banqueiro Lord Rothschild, presidente da Liga Sionista. Em 2 de novembro de 1917, a carta ficou conhecida como Declaração de Balfour. O que diz a carta, tá? Então vamos entender o que diz a carta. Ela diz: o governo de Sua Majestade vê com aprovação o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e fará todos os esforços para facilitar tal objetivo. Nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos nas comunidades não judaicas da Palestina, tá? Vamos lá. Aqui é uma questão que envolve o conceito histórico, tá? É uma questão de história para você entender um pouquinho o funcionamento. Primeira coisa do tipo, né? Primeira coisa que a gente tem que entender. Eu explico um pouquinho para você um ponto de vista da Inglaterra, tá? A Inglaterra, eu apelido ela muitas vezes de primo rico, sabe? Como se fosse aquele seu primo, assim, que pensa muito mais nos seus interesses, né? E aí, às vezes, aquele primo rico, assim, né, que pensa muito mais nos seus interesses, ele acha que ele sabe muito mais, que ele é o pioneiro, ele é o mais esperto, né, ele é o mais rico também, ele quer tudo pra si, não é? E aí, muitas vezes, quando ele também vê alguns conflitos, digamos que ele vê algum conflito ali, ele acha que ele também sabe resolver, entendeu? Ele acha que ele também sabe resolver, e aí ele vai dar um jeito, né? Esse é o papel da Inglaterra. Né? Para você ter uma noção, por exemplo, dentro do período das guerras mundiais, quando a gente tem ali até a mesma ideia da Primeira Guerra, ali, né, dentro de alguns dos fundamentos que aconteceram, né, tem alguns estudos que mostram que grande parte da culpa dessas guerras que aconteceram, né, são culpas da Inglaterra, entendeu? Pelo manejo com que a Inglaterra fez as coisas, né? Você pensa até mesmo dentro dos princípios, né, de quando aconteceu a punição do povo alemão, né? Pensa, o nazismo, né, é todo um movimento, né, horroroso que aconteceu, etc. Sim, mas é um movimento nacionalista, é um movimento que nasce a partir do ódio, é um movimento que nasce a partir da vingança, entendeu? O sentimento que é crescido ali é um sentimento de vingança, tá? E aí isso vai trazer vários pontos de como foi manejado, de como acontece a crise, de como acontece a morte, por exemplo, de Dom Ferdinando lá, e como que isso é manejado, né, pelos países, da atuação do papel da Inglaterra, entendeu? Que leva, de repente, uma guerra, como a Primeira Guerra Mundial, que chega um ponto de vista que os países, eles nem sabem do porquê que eles estão lutando, cara. Quando a gente chega no momento da Primeira Guerra, de repente, os caras nem sabem o motivo do porquê eles estão em guerra. Se você chegasse no meio da guerra da Primeira Guerra Mundial e perguntasse pro cara, pelo que tu tá lutando, cara? Os caras nem sabem mais o que eles estão lutando, eles estão pra lá, estão pra cá e tal. Os caras nem fazem ideia mais do que eles estão fazendo, entendeu? Nem tinha motivo mais na Primeira Guerra. Entendeu? Esses são os fundamentos que a gente vai ter. E a Inglaterra ela tem muito a ver com isso, entendeu? Tem muito a ver com essas decisões, entendeu? Porque a guerra, ela acontece de dois lados, entendeu? Ela acontece de dois lados, não é de um só. Mas sim, mas tem um país lá, o nazismo está crescendo assim, mas você tem que entender que o nazismo ele é fruto de um meio, entendeu? Ele é fruto de um sentimento de vingança, tá? Olha só o fundamento que a gente vai ter. Agora, olha só. Renato, o que isso tem a ver com a questão? Porque, mais uma vez, a gente está falando agora também da Grã-Bretanha, tá? Então aqui nós estamos falando durante a Primeira Guerra Mundial, Lord ali, tudo mais, também da Grã-Bretanha, também da Inglaterra. O que vai acontecer aqui? Cara, nesse período aqui, foi feita essa carta, né, a Declaração de Balfour. E nessa declaração, inicialmente, tá, a Inglaterra, né, fruto ali de um meio ali, é feita essa carta e tudo mais, né, do movimento sionista, né, é feita essa carta, né, onde a Inglaterra, ela vai querer, por exemplo, agir para os dois lados. Ela diz o seguinte, né? Isso aqui é muito mais forte depois, tá, galera? Depois ali no período ali de 1938, mais depois ali isso acaba ficando mais forte. Mas o que vai acontecer? Quando o povo judeu ele é perseguido, depois também pelos nazistas também acaba sendo perseguido, mas antes disso também, né? O movimento sionista às vezes também acaba aumentando. A Inglaterra ela queria assegurar um lar para os judeus, tá? Um lar nacional ali para os judeus. Ela queria assegurar que o povo judeu teria um lugar para estar. E aí, para isso, a Inglaterra, ela apoia, então, os judeus a ocuparem o território. Só que aí o povo palestino fala assim, peraí, que território que eles vão ocupar? Né? Pensa no primeiro momento, não seria o povo palestino, mas o povo árabe, tá? Então aqui é uma disputa entre, por exemplo, um povo judeu, né? Que é um povo perseguido, um movimento sionista que acontece, então um povo judeu, certo? Versus o povo árabe em geral, não a Palestina, tá? Árabe em geral. De repente, a Inglaterra diz assim, não, eu vou ajudar os judeus, cara. Coitados, os judeus não tem território, né? E tudo mais, vamos deixar eles posicionar em algum lugar, eles morar em algum lugar ali e tudo mais, né? Só que o árabe fica assim, peraí, mas aonde? Onde que eles vão estar? Se eles virem aqui pra cá, a gente tem religiões distintas, é o mesmo território, entendeu?
Como assim? Como é que vai acontecer isso aqui, Inglaterra? Aí, no caso, a gente vai perder nossos direitos políticos e religiosos. Porque se aumentar a quantidade de judeus aqui, a religião muçulmana vai passar a ser perseguida. E a gente não vai viver no mesmo território. Como é que eles vão viver? Né? Não faz nenhum sentido. Né? Da Inglaterra, não, fica tranquilo, fica tranquilo. A gente vai apoiar os judeus, mas a gente também vai tentar trazer essa ideia de garantir que os direitos civis e religiosos dos palestinos não sejam feridos. É isso que vai acontecer na prática? Não. A Inglaterra apoia os judeus, o judeu começa a migrar para aquela região ali próximo de Jerusalém do Oriente Médio, começa a ocupar a região onde é a região de Israel hoje da Palestina, começa a ocupar, o povo árabe se revolta, tem um movimento, né, de guerras árabes, ali de Revolução Árabe, em 1938, mais ou menos, ali, né, uma Revolução Árabe. Nessa Revolução Árabe, o que vai acontecer aqui dentro desse fundamento? Eles vão entrar em disputa com os judeus, porque os judeus estão ocupando o território ali do árabe e estão meio que cerceando, né? Empurrando esses árabes para lá. Os árabes vão querer se unir, né? Então ali região da Cisjordânia e tudo mais para tentar meio que tirar esses judeus. Adivinha? Os países ocidentais ali, Estados Unidos e tudo mais, apoia ali o povo judeu, né, nesse processo. E aí, meu amigo, mais de 700 mil palestinos se tornam imigrantes porque eles são meio que expulsos da região de forma forçada, né? Então, o que acontece? Acontece uma revolução aqui e eles são expulsos da região, ou seja, apoiaram os judeus a entrar, o povo árabe foi perdendo espaço, quando eles tentaram tomar o território novamente, que já era deles que estavam ali, entrou em guerra, o povo judeu teve apoio ocidental, mais de 700 mil palestinos se tornam, então, agora o quê? Refugiados de guerra, expulsos da sua região. Dentro disso, nós temos em 1947 o que é chamado de Partilha da ONU, onde é dividido o território entre o território de Israel e o território da Palestina, englobando ali região da faixa de Gaza, região ali, por exemplo, da Cisjordânia. Então entende que eles pegam vários territórios e eles definem, tá, esse território aqui, ele será o território de Israel, esse território é o território árabe, que nós chamaremos agora de Palestina, tá? Dentro desse fundamento, Jerusalém, por ser uma cidade muito importante politicamente, ela não vai ser a capital de Israel. A capital será Tel Aviv, né? E a capital, Jerusalém, ela será administrada por outros órgãos, né? Então ela não é ali de Israel em si, pela região da importância econômica dela, né? Tratado de 1947. Bom, Israel vai obedecer isso? Não. Em 1948 é declarado o Estado de Israel, tá? O Estado de Israel. Israel descumpre os tratados de limite territorial e expande o seu território para além dos limites definidos em 1947, empurrando ainda mais os árabes para mais longe, tá? Ocupando ainda mais território, né? Além do que foi do tratado. Então, desde o primeiro momento não foi estabelecido o principal fundamento do tratado, né? Disseram que os judeus iam ocupar o território sem afetar os direitos civis dos árabes e religiosos, entendeu? Isso não começou a acontecer. Os árabes religiosos se revoltaram, porque isso não estava acontecendo na prática. Foram reprimidos brutalmente, né? Foram reprimidos brutalmente. Dentro disso, houve um acordo, limite de território, mais uma vez, desrespeitado por quem? Pelos árabes? Não, novamente pelos judeus, entendeu? Novamente pelos judeus. Dentro do fundamento. Olha só o fundamento que acontece de novo. Mais uma disputa que existe há muitos anos. E aí, até hoje, existe essa disputa. Disputa pelo quê? Disputa territorial. Entendeu? Então, olha só. O que os ingleses falharam, o governo inglês falhou em mediar os conflitos territoriais. Por quê? Porque eles disseram que iriam fazer com que um tivesse seu território e o outro não teria os seus direitos afetados. Isso não aconteceu. E amplificou ainda mais direitos. Ou seja, essa medida de ajudar os judeus no processo de imigração, né, a ocupar algum território ali, ainda amplificou um conflito que já existia antes. Já existia esse conflito, ele foi amplificado por uma série de medidas que não foram muito bem inteligentes pensadas, entendeu? E aí o negócio desandou, né? Aí hoje você vê os mesmos países que são meio que culpados por amplificar esse conflito, resolvendo o conflito, né? Agora tem um acordo entre Israel, ali a guerra de Israel, tudo mais, a Palestina, né? Tudo mais, agora vai ser resolvido. Quem tá resolvendo? O próprio Estados Unidos tá resolvendo isso aí, então, eles estão resolvendo. Mas, cara, quem que, muitas vezes, foi o principal pilar para esse conflito existir? Quem que fornece a arma? Quem que fornece o subsídio para a guerra, entendeu? Esse é o grande ponto. Né? Esse é o grande ponto, porque é uma disputa territorial que acontece ali, né? Uma disputa territorial. Renato, mas não tem terrorista lá? Tem terrorista dos dois lados. Terrorista do ponto de vista de Israel, terrorista do ponto de vista da Palestina. E isso, fundamentalmente, você tem que lembrar da prova do Enem. Porque você percebe que a prova do Enem, ela não irá defender o Estado de Israel. Não é uma questão religiosa aqui, né? É o fundamento que você tem que entender, entendeu? Não é uma questão religiosa, tá? Não é uma questão religiosa. É o fundamento que você tem que ter. Muito cuidado, tá? Muito cuidado.
né? Muita gente fala assim, não, coloca a bandeira de Israel, etc., achando que o Estado de Israel é o mesmo que cristianismo. Não, pessoal, o Estado de Israel, o povo judeu, não é um povo cristão, tá? Judeu não é cristão, não confunda as coisas, entendeu? Não confunda as coisas. O povo judeu não reconhece Jesus Cristo como algumas religiões, como a religião católica e a religião evangélica reconhece. Tem gente que viaja, tem gente que vai lá, não, porque eu deveria... Não, se tu for lá, hoje da tua Bíblia falando de Jesus Cristo lá em Israel, tu vai ser linchado, entendeu? Não é, eles não definem a mesma coisa, o povo judeu é diferente. Se você vê lá na Bíblia, é o que eles chamam dos fariseus, né? O povo judeu, né? São os fariseus da época, que rejeitaram Jesus dentro do fundamento. Então não é o mesmo povo, entendeu? Então não é uma questão ali mais agora religiosa apenas, né? Existe questão de diferença religiosa? Sim, existe diferença religiosa, mas essa disputa ela é muito mais política, tá? Em domínio de território, né? Região estratégica, região política, domínio de território, próximo ao Mar Negro. Essa é a grande região, né? Meio que o Estado de Israel, ele estrangula ali quase a região do Oriente Médio e está ocupando um território. Então, ele pegou um pedaço e foi expandindo, foi expandindo. E dentro dessa expansão, ele não quer integração, ele não quer conversão, ele não quer converter o povo palestino em povo judeu, ele não quer pregar lá o judaísmo, entendeu? Não é esse o objetivo. O objetivo é expansão. Eu quero o seu território e eu não quero o seu povo. Não existe mistura. O povo judeu não vai casar com o povo palestino, não vai casar com o povo árabe, não. É como se fosse expansão mesmo. Vou ocupar o território. E para onde vai esse povo? Para onde eles quiserem, meu filho. Mas sai daqui, senão vão morrer. Entendeu? É basicamente assim que funciona essa guerra. Por isso que ela tá errada. Por isso que a prova do Enem ela vai criticar dentro do fundamento, entendeu? Porque não é tipo, mas se expandir ali não tem como viver junto. Não, não existe uma união de povo ali, entendeu? É uma expansão de território. Você lá, eu aqui. Entendeu? Não tem essa união dos povos, entendeu? Não tem como unir as religiões, entendeu? As duas não se unem, tá? Elas são contrárias entre as fé, tá? São contrárias entre fé. Então, quando acontece o processo de expansão, é por isso que não existe unificação. Não existe processo de conversão, não existe processo de catequização, nem nada. É só realmente territorial o bagulho mesmo, tá? O fundamento que você precisa entender. Agora vamos ter o seguinte, ó, o final. Estimular a cooperação regional. Cuidado. Não existe cooperação regional. É isso que eu tô explicando para você. Não existe cooperação e não vai existir, tá? Não existe cooperação e não vai existir. Por mais que alguns países vão trazer, por exemplo, os Estados Unidos está fechando um acordo, etc. Não vai existir cooperação. Vocês vão ver que os conflitos eles vão continuar existindo, tá? Eles vão continuar existindo. Não vai ter cooperação, galera. Não vai ter cooperação. É meio que tipo assim, coloca uma fronteira e acabou. Entendeu? É como se fosse dois que se odeiam, entendeu? Então coloca o A aqui e o B aqui, uma fronteira. Não se falam, entendeu? Mas, cara, cooperação é muito difícil de acontecer, né? É muito difícil de acontecer. Então não é uma cooperação regional, né? Falhou em cooperar, uma competição desleal, um tá tarifando mais que o outro. Cara, não é nem cooperação, entendeu? Não é cooperação, é um aqui e um lá, entendeu? Os dois não querem conviver juntos, não tem cooperação. Não falo contigo, tu não fala comigo, entendeu? É quase essa lógica que você precisa entender, tá? Vamos lá, ó. Mais um fundamento para vocês pegarem, ó. Letra E. Combater governos autocráticos. Não é bem esse o objetivo, né? O governo britânico aí não queria combater governos autocráticos e tudo mais, né? Não era esse o objetivo. Ele estava muito mais na questão de mediar conflitos. Muita gente pensou em promover o bem-estar social. Essa aqui é uma grande pegadinha, né? Quando você associa Grã-Bretanha, Inglaterra, Estados Unidos, o objetivo deles é promover bem-estar social? Falhou em promover o bem-estar social? Não, né, filho? Por favor, você nunca vai marcar uma alternativa, não no contexto que a gente faz a prova de humanas, em que Estados Unidos e Inglaterra, por exemplo, estão promovendo o bem-estar social. Porque promover o bem-estar social é como se fosse um país que tem por objetivo trazer medidas sociais. Como se o objetivo deles, então, ao invés de controlar ali conflitos e levar armamento ali para controlar o conflito, ele estaria construindo escola, construindo hospitais, promovendo cultura, música, dança, diversidade, entendeu? Isso é promover o bem-estar social. Criação, construção de habitação popular. Isso é promover o bem-estar social. Tá? Promover o bem-estar social, se você quisesse até associar, é uma medida não do capitalismo, muito mais do comunismo. Não do pai do liberalismo, né? Entendeu? Porque essa medida do promover o bem-estar social é quase o que acontece em alguns países, se você visitar, sei lá, a ideia até mesmo do comunismo, ou até mesmo da Rússia e tudo mais, quando você vê aqueles países onde todas as cidadinhas os prédios são todos iguais. Então, a escola é 100% do Estado, pública, todas as habitações são públicas, quase ninguém paga aluguel, entendeu? Mas ninguém ascende socialmente, sei lá o que tal. Aí é uma outra crítica. Mas essa ideia de promover o bem-estar social é você pensar no bem-estar de toda a nação, entendeu? E aí até ocorre o processo de distribuição de lucro. Por exemplo, se você ganha mais, parte do que você ganha tem que ser tirado e distribuído,
Essa é a ideia do comunismo, entendeu? Porque a ideia do dinheiro, ele tem que servir para o bem-estar social. Então, se tem uma disparidade, um bilionário, você tira e você redistribui, entendeu? Para promover o bem-estar social. Não uma medida capitalista, entendeu? No fundamento, tá? A B também não poderia estar negociar o apoio muçulmano. Em nenhum momento, a Inglaterra apoiou os muçulmanos, tá? Em nenhum momento. O apoio é o povo judeu. Ó, Palestina, de um lar nacional para o judeu. Esse tratado, ele é um apoio ao povo judeu. O que a Inglaterra fez? Ela apoiou os judeus, tá? Mas ela garantiu para a Palestina que eles não seriam afetados nos seus direitos civis e religiosos. Isso que não aconteceu, entendeu? Então, o apoio dela aos judeus amplificou ainda mais os conflitos, entendeu? Essa é a grande crítica, entendeu? Ela apoiou os judeus e ela garantiu que o outro lado não ia ser afetado, mas isso não aconteceu na prática, né? Os conflitos territoriais foram amplificados. E aí, lembrando, dentro do fundamento, né? Tanto que essa ideia do bem-estar social, ela não... muitas vezes ela não acontece na prática, né? E é o grande ponto que as pessoas vão trazer a visão do tipo, né? Digamos que você seja uma pessoa, né? Que você é um grande crítico ao comunismo, entendeu? Bom, a sua crítica ao comunismo, ela é a mesma crítica que você vai ter lá ao Alien 3 e Atlas. Porque você é um grande crítico a algo que não existe. Esse já é um fundamento que vocês precisam entender aqui, né? Você tem que pensar que a ideia que esses caras têm sobre comunismo, essa é uma ideia que está no imaginário, que nunca aconteceu, não acontece na prática. Nunca aconteceu, entendeu? É o fantasma imaginário, é o Atlas, entendeu? Então, quando você vê uma pessoa falando bem assim, sei lá o que, eu sou totalmente contra. Sim, você é contra o comunismo, o alien do planeta, sei lá o que, sei lá mais o que, porque nem existe. Não existe, entendeu? Não tem como ser contra algo que não existe, entendeu? Não existe. Você pode ser contra o capitalismo. O capitalismo acontece na prática. Eu acho que o capitalismo é um malvadão, mas o comunismo em si, ele nunca existiu. Ele não existe em nenhum país. Ele é sempre um ideal a ser perseguido. E é sempre o mesmo fundamento. Tanto em países que combatem a guerra contra isso, uma religião contra isso, a comunismo, sei lá o quê, medida da Vargas, medida da ditadura, contra o grande fantasma que ninguém vê aonde ele está. Simplesmente são pessoas que possuem um ideário. Eu tenho um ideal, mas esse ideal nunca acontece na prática em nenhum lugar. Entendeu? Ele nunca acontece em nenhum lugar, entendeu? Então esse é o grande ponto, né? Por isso que você não precisa ser uma pessoa que gasta tua energia discutindo e sendo contrário a algo que simplesmente não existe, entendeu? Não tem nenhum sentido. Se você for gastar a tua energia, seja contrário a alguma coisa que existe no mundo real, a não ser que seja um filósofo. Se tu quiser fazer uma teoria filosófica, né, contra o fundamento, aí tu vai fazer uma discussão na prática das ideias, né? No mundo das ideias. Como, por exemplo, se um dia existisse ou existir, terá problemas disso e disso e disso. Mas não existe na prática, é um ideário, entendeu? A galera combate um fantasma que não existe, né? Esse é o grande fundamento. A galera combate algo que em nenhum lugar existe. Entendeu? Nenhum lugar existe, entendeu? Até os países mais, digamos assim, de esquerda ou socialistas que existem, etc., não são 100%, entendeu? São países que são autoritários, são países que possuem industrialização muito forte, que trabalham com exportação, que trabalham com exploração de mineral, que trabalham do ponto de vista de mercantilização e de indústria, entendeu? Nenhum lugar acontece realmente essa divisão, né? Sim, mas o grande líder do cara lá, o cara super rico, etc. Então não acontece na prática, é só um ideário. É um grande fantasma que não acontece em nenhum lugar. Como a obra diz, é uma utopia. A utopia, o que é uma utopia? A utopia de Thomas More retrata uma sociedade perfeita, né? Um corpo social. Não existe sociedade perfeita, né? É o que a gente chama de utopia. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado
ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.